Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, né? E a gente vai iniciar nosso conteúdo de paciente crítico 1, da nossa disciplina, tá? E vamos iniciar aqui a nossa aula, tá certo? Vou começar aqui com a apresentação. Ok? Bom, vamos lá então, tá? Nossa disciplina paciente crítico 1, tá ok? Esses slides, eles são pertinentes às duas disciplinas, paciente crítico 1 e 2, esse material já está disponibilizado para vocês, tá certo? E nessas primeiras aulas a gente vai falar sobre o que é uma UTI, qual o objetivo, a utilidade de uma UTI, né? E como é que está estruturada, tanto em termos de recursos humanos, como de recursos estruturais, né? Que normativas, qual norteamento legal, né? Quais são as orientações, quais são os órgãos que regulam, né? A criação de unidade de terapia intensiva, dos tipos de unidades de terapia intensiva, tá certo? E como elas funcionam, tá ok? Então, os professores, aí consta apenas o meu nome, mas né, tem o professor Loeste, né, que ele vai estar dando a segunda unidade, tá certo? Vai estar ministrando junto a vocês. Aí só consta o meu nome porque, à época, eu ministrei essa disciplina sozinho, né? Mas agora eu tenho o brilhante acompanhamento do professor Loeste. Bom, vamos dando segmento, né? A introdução às UTIs. Qual a definição, então, de uma UTI? A UTI é a sigla para unidade de terapia intensiva ou unidade de tratamento intenso, né, intensivo, de um hospital. Normalmente as UTIs são dotadas de sistemas de monitorização contínua que atende a pacientes em estados potencialmente graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos. Nestes casos, um tratamento intensivo seria a única solução para que o paciente tenha a capacidade de se recuperar. A UTI surgiu através da necessidade de oferecer um suporte maior para pacientes agudamente doentes. Não que não existam pacientes crônicos nas UTIs, né? Mas pacientes em condições agudas graves, né? A UTI foi pensada originalmente para esse tipo de paciente. É um ambiente reservado e um único ambiente no hospital que oferece monitorização e vigilância 24 horas. Tá? Existem diversas doenças e casos que podem levar um paciente para ir à UTI, mas geralmente são doenças de coração, como infartos respiratórios, complicações cerebrais, como AVC, ou então uma hipotensão arterial, ok? Bom, então, resumindo, para que existe, pessoal, a UTI? A UTI, ela existe para receber o paciente que não é estável, o paciente que ele sofre um risco de instabilidade, o paciente que você não pode perder a vigilância sobre a vida dele, sobre a condição de saúde dele. 24 horas ele está em estado crítico, ou seja, nas 24 horas do dia, aquele paciente ele pode descompensar, ele pode desequilibrar e ele pode ir a óbito naquelas 24 horas do dia. O paciente que tem estabilidade, ele não necessita de uma UTI. O paciente que ele é instável, está instável, ele precisa de uma UTI, ok? Bom, então, dos objetivos do cuidado progressivo ao paciente crítico ou grave. O cuidado progressivo ao paciente crítico ou grave, ele tem como objetivos, tá? Organizar, ou seja, qual é o objetivo, né, dentro de uma UTI? Quais são os objetivos desse cuidado dentro da UTI? Organizar a atenção ao paciente crítico, adulto, pediátrico, neonatal, está faltando aí, mas considere isso, tá? Para que garanta acesso a acolhimento e resolutividade, perdão. Garantir o cuidado progressivo por meio de acesso aos diferentes níveis da assistência adulta, pediátrica, volto a dizer, e neonatal, considere isso, tá? Pela disponibilização de unidades de cuidados intensivos intermediários de forma integrada, que é um atendimento integrado, é um atendimento que considera
toda a necessidade do paciente todas as suas esferas e todas as suas e todas as nuances da sua vida, seja na parte fisiológica, familiar, social, o atendimento integral, integrando o atendimento, porque o paciente ele tem uma necessidade cardíaca, o paciente ele tem uma descompensação, ele tem uma cardiopatia grave, mas ele também é um paciente que tem uma necessidade neurológica, ou então um paciente que entrou naquela unidade com um determinado problema, um politrauma, e evoluiu para um quadro de infecção hospitalar, ou seja, é o cuidado integral, por inteiro, né, a esse paciente. Tá, garantir a qualificação da atenção e a segurança do paciente nas unidades de cuidados intensivos intermediários, apoiar a educação permanente dos profissionais de saúde para a atenção ao paciente crítico ou grave, importantíssimo também, porque você, para trabalhar em UTI, você precisa ter uma equipe capacitada, induzir a implantação de mecanismos de regulação, fiscalização e controle e avaliação da assistência prestada aos pacientes críticos ou graves no SUS. Tá? Bom, dando seguimento. O cuidado intensivo ele poderá ser realizado em unidade de terapia intensiva ou unidades de cuidados intermediários. Essas UCIs, pessoal, elas existem, vocês vão ver bastante em UTI neonatal, tá certo? E UTI pediátrica também. UTI adulta é difícil você identificar essa UCI, mas existe, tá? Mas geralmente o paciente ele está na semi-intensiva ou na unidade intensiva, tá certo? Ou nas unidades intensivas de cuidados especializados, que nós vamos ver um pouco mais abaixo, tá certo? E se ele não está na semi-intensiva ou na intensiva, ele geralmente está numa enfermaria. Essa unidade de cuidado intermediário, as UCIs, a gente vai ver em UTI neonatal. Bom, a unidade de terapia intensiva é um serviço hospitalar, como já falamos, destinado a usuários em situação clínica ou grave de risco, clínico cirúrgico, né, de risco clínico ou cirúrgico, necessitando de cuidados intensivos, assistência médica de enfermagem e fisioterapia ininterruptos, monitorização contínua durante as 24 horas do dia, além de equipamentos e equipe multidisciplinar especializada classificadas como, que nós temos as UTIs especializadas. Unidade de terapia intensiva adulto, intensiva coronariana, é um tipo de UTI específico para pacientes com problemas cardíacos, ou seja, de insuficiência coronariana, pacientes infartados, tá? A grande maioria dos pacientes. Unidade de terapia intensiva de queimados é um cuidado muito especializado e muito importante. Unidade de terapia intensiva pediátrica e a UTIM, que é a unidade de terapia intensiva neonatal, certo? Bom, dando seguimento à unidade de cuidado intermediária, a UCI é um serviço hospitalar, que a gente vai falar, pessoal, rapidamente sobre a UCI, tá certo? Porque, como eu disse para vocês, usualmente, principalmente em UTI, na parte do cuidado à saúde do adulto, ou o paciente ele está numa unidade semi-intensiva ou intensiva, tá certo? Ou então ele está na enfermaria. A unidade de cuidados intermediários, ela geralmente ela é peculiar, né? As UTIs neonatais, tá certo? Mas em rápidas palavras aqui, a UCI é um serviço hospitalar destinado a usar a situação clínica de risco moderado, né? Com monitorização e cuidados semi-intensivos. Lembrando, tá? A gente vai conversar isso um pouco mais à frente. A UTI, a semi-intensiva, tá? A UTI semi-intensiva, ela não é a UCI. A unidade de cuidados intermediários, a UTI, a semi-intensiva, ela é destinada a pacientes com quadros mais estáveis que a UTI, tá? Mas ainda assim, pacientes mais graves do que aqueles que a UCI recebe, tá certo? Então, as UCIs recebem pacientes menos críticos do que uma unidade de cuidados semi-intensivos, tá? Mas também você presta cuidados semi-intensivos a um paciente que está em UCI. Por fim, nós temos o UCI adulto, pediátrico, a convencional, né? A UCI do cuidado intermediário neonatal convencional, que é a UCI presente nas UTIs neonatais, e o cuidado intermediário
na UTI neonatal do canguru, tá? Do método canguru, que a gente, não sei se vocês abordaram em pediatria, mas na frente, aí, de acordo com a necessidade da turma, a gente pode falar sobre método canguru, principalmente dentro da unidade de terapia intensiva neonatal. Bom, os pacientes que necessitem de cuidados específicos em unidade de terapia intensiva, unidades de cuidados intermediários e que se encontrem em locais que não disponham dessas unidades, deverão receber os cuidados necessários para estabilização respiratória e hemodinâmica. Lembrando que o termo hemodinâmica refere-se a quê, pessoal? A pressão arterial. Então, o paciente ele precisa, né, de estabilizar o quadro respiratório, tá, e de pressão, para que a sua transferência possa ser realizada com segurança. Quando não houver disponibilidade de unidades de cuidados intermediários, os pacientes com essa indicação deverão ser acolhidos nas UTIs. Vamos dar segmento, nossa introdução às UTIs. Para a qualificação do cuidado ao paciente crítico, como aprimoramento dos processos de trabalho, eficiência de leitos, reorganização dos fluxos, as unidades intensivas intermediárias, adulto, devem cumprir os seguintes critérios. Bom, pessoal, então, para que exista uma UCI e uma UTI, que critérios eles devem obedecer? Então, vamos lá. Uma UTI não se cria do nada, uma UTI não se cria da cabeça, não se tira da cabeça de uma pessoa da forma como ela acha que tem que ser, né? Existem protocolos, existe um norteamento jurídico, existem órgãos reguladores, tá, que determinam como deve ser uma UTI. Então, que critérios são esses? Então, existe a necessidade da adoção de protocolos clínicos, assistenciais e de procedimentos administrativos. É necessário que existam padrões para clínica médica, para a clínica, assistência de enfermagem que é prestada ao paciente lá, e os procedimentos administrativos que são inerentes, né, à unidade de terapia intensiva. Bom, implementação dos protocolos básicos de segurança do paciente, conforme o Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá certo? Existe um programa só para tratar da segurança do paciente, e esse programa estabeleceu normas, regras, rotinas para as UTIs. Adoção de equipes multiprofissionais, de acordo com o estipulado para cada unidade, conforme esta portaria da PNSP. Organização do trabalho das equipes multiprofissionais, prontuário único compartilhado por toda a equipe, implantação de mecanismos de gestão clínica. Tá? Bom, seguindo, garantia da realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários à complexidade dos casos. Aqui a gente retorna um pouco àquela discussão sobre o atendimento integral. Isso também fala da integralidade, tá, da assistência, dos cuidados, tá certo? Garantia da realização dos procedimentos diagnósticos, terapêuticos, tudo que for necessário, ou seja, integralmente a complexidade, a necessidade de cada caso, deve ser realizado dentro de uma UTI. Garantia de desenvolvimento de atividades de educação permanente para as equipes, por iniciativa própria ou por meio de cooperação. Bom, o que ele quer dizer com isso? Que se uma equipe de enfermagem, uma equipe de UTI tem a necessidade, percebe a necessidade de trabalhar uma capacitação, de fazer uma capacitação, de fazer uma reciclagem, o que quer que seja, tá certo? Quem trabalha dentro da UTI tem garantido esse direito, ou seja, a unidade tem que disponibilizar, se não disponibiliza a capacitação, que disponibilize tempo para que esse servidor, para que esse trabalhador da saúde, ele possa fazer a sua capacitação, ou por iniciativa própria, ou por meio de cooperação. Se juntam todos, né? Unem-se em grupos e trabalham nesse sentido, tá? De promover ou realizar essa capacitação. Submissão à auditoria do gestor local, óbvio, né? Porque o trabalho tem que ser avaliado. Regulação integral das centrais de regulação, tá? Pelas centrais de regulação. O leito de UTI, pessoal, ele não está disponível, ou não deveria estar, pelo menos, para o entendimento, da mesma forma como não se constrói uma UTI da cabeça de uma pessoa por iniciativa própria, ou então da forma como a pessoa quer
construiu a UTI, também não se admite paciente sem uma regulação. E existe uma central de regulação de leitos, isso está sendo muito debatido, principalmente nos dias de hoje, da pandemia da Covid-19, onde está faltando leito de UTI para todo mundo, o sistema de saúde está colapsado em quase todo o país. Então, essas centrais de regulação, elas têm trabalhado muito nessa época de Covid-19. Por quê? Porque são elas que determinam quem é o paciente que vai, para que leito o paciente que tem indicação de UTI, ele vai. Não é que a central de regulação vai dizer se o paciente vai ser internado, não é isso. A central de regulação, ela vai determinar em que leito, onde é que está a unidade que vai receber aquele paciente que já tem a indicação médica da UTI. Taxa de ocupação média mensal da unidade no mínimo 90%, cumprir os seguintes requisitos de humanização, controle de ruído, iluminação, climatização, iluminação natural, visitas diárias e programadas dos familiares, garantia de acompanhamento aos idosos, tá? Como previsto na legislação específica, também a gestantes agora também, né? E garantia de informação da evolução do paciente aos familiares pela equipe médica. No mínimo, aqui a gente vai trocar por equipe de saúde, tá, pessoal? Porque isso aqui é uma portaria. Isso aqui, na verdade, o que eu estou passando para vocês é uma portaria do Ministério, tá certo? Do Ministério da Saúde. Então, fala-se muito em equipe médica, né? Porque é a equipe médica que tem que estar prestando essas informações, mas toda a equipe de saúde, ela tem que estar ali, né, atenta à questão de humanização do atendimento, tá certo? Bom, então, agora vamos falar, né, sobre critérios de elegibilidade para admissão em UTI. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá certo? Vamos concluir essa videoaula também para não ficar muito extensa, tá certo? Dá tempo de vocês refletirem, pensarem um pouco, né? Diluírem um pouco melhor esse conhecimento, tá certo? A gente vai estar disponível para tirar dúvidas. A gente vai falar agora sobre o critério de elegibilidade, para no outro momento a gente estar dando continuidade, né, a essa aula, tá certo? Sobre a questão da estrutura, né, das UTIs. Bom, então, são critérios de elegibilidade para admissão de um paciente em uma UTI. Primeiro, pacientes com doença pulmonar ou de vias respiratórias nas seguintes condições. Veja bem, quem vai para uma UTI, primeiro caso que eu estou apresentando aqui para vocês, quem vai para uma UTI são pacientes com doença pulmonar ou de vias respiratórias nas seguintes condições. Veja bem se isso aqui se encaixa no paciente da COVID. Necessidade de ventilação mecânica, invasiva ou não, em pacientes agudamente enfermos. Então, não é porque, só vai para a UTI paciente entubado, não necessariamente, tá certo? Então, paciente que necessite de ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva, e agudamente enfermo, ele vai para a UTI. Doença pulmonar com risco de falência respiratória e ou obstrução de vias aéreas, tá? Necessidade de suplementação de oxigênio acima de 40% para manter a saturação de O2. Lembra dessas siglazinhas? Com certeza devem ter aprendido com os nossos, né, professores, nossos demais professores. SpO2, saturação de oxigênio, tá? Acima de 92%. Traqueostomia recente, ou seja, a menos de 48 horas, independente, com ou sem ventilação mecânica, lesões de vias aéreas superiores ou inferiores. Aí você lembra do paciente queimado, paciente grande queimado, que inalou o CO2, ele é um paciente considerado com lesão de vias aéreas, tá certo? Seja ela espontânea ou não, como a gente falou aqui, né, no caso, da não espontânea, inalação por CO2, tá? Queimadura de face, né, paciente que queimou a face, você considera também que o paciente ele tem lesão de vias aéreas, então ele é um grande queimado, ele vai para uma unidade de terapia intensiva. Com possibilidade de instabilidade hemodinâmica. Instabilidade hemodinâmica, pessoal, queda de pressão arterial, ou diminuição ou aumento, né? Ou hipertensão, né? Ou hipotensão. Ou respiratória. Hemoptise maciça, lembra do termo hemoptise? Tosse com sangue. Tromboembolismo pulmonar, com instabilidade respiratória ou hemodinâmica. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre tromboembolismo pulmonar, tá? E
Esses eram os pacientes com doença pulmonar. Agora, nós temos pacientes com doença cardiovascular, nas seguintes condições. Choque circulatório, tá, pessoal? Não é choque elétrico. De qualquer etiologia ou necessidade de suporte hemodinâmico com aminas, tá? Que são as medicações vasoativas, tá? Dopamina, por exemplo, é uma medicação vasoativa. E outros fármacos vasoativos parenterais. Pacientes de pós-ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, paciente pós-PCR, tá? Síndrome coronariana ou aórtica aguda, um infarto, paciente que infartou, arritmias cardíacas que ameacem, a vida ou que tenham necessidade de cardioversão elétrica ou uso de marca-passo. Para quem não está familiarizado com o termo, cardioversão elétrica é aquele aparelho que você dá o choque, né, no paciente, você chocar o paciente. Cardioversão, tá certo? Ou desfibrilação. Paciente, aquele aparelho, ele faz ou cardioversão ou ele faz desfibrilação, tá certo? A gente vai também falar sobre esses termos mais na frente. Paciente com insuficiência cardíaca, independente de função sistólica, com risco iminente de insuficiência respiratória, e necessidade de suporte hemodinâmico, necessidade de monitorização invasiva da pressão arterial, pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos intratorácicos e emergências hipertensivas, ok? Seguindo, pacientes com doença neurológica. Agora, pacientes com doença neurológica. O que é que a gente viu até agora? Paciente com doença pulmonar, paciente com doença cardíaca, e agora a gente vai ver paciente com doença neurológica, nas seguintes condições. Todas essas são indicações de paciente que tem que ir para a UTI. Inflamação aguda ou infecções meníngeas cerebrais ou medulares graves com déficit neurológico progressivo. Todo mundo está lembrado das meninges, né? A dura mater, a pia mater e a aracnoide ali pelo meio, né? Essas membranas que revestem o sistema nervoso central, o nosso eixo, né? Cérebro e medula espinhal, tá certo? Acometimento agudo ou grave do sensório, com risco de broncoaspiração, ou seja, paciente com queda de sistema sensorial, paciente paciente que está paciente que apresentou desmaio, paciente que está torporoso, né? Ou seja, né, aquele paciente que tem acometimento agudo ou grave, do sensório, do sistema de percepção, está desmaiado, está torporoso, está desorientado, tá certo? Esse é um paciente com acometimento do sensório. E se ele teve um rebaixamento de nível de consciência, que a gente chama, né, então ele pode evoluir com o risco de broncoaspiração. Nós temos, nesse caso, paciente com TCE, trauma crânioencefálico moderado a grave, com Glasgow menor que 13, tá certo? Esse 13 aqui, pessoal, ele tem que ser, eu peço até desculpa para vocês, tá certo? Paciente que vai para a UTI é paciente com Glasgow menor que 8, perdão. Glasgow menor que 8, tá? E tomografia computadorizada com alterações traumáticas. O paciente com Glasgow menor que 8, ele já vai para intubação orotraqueal, tá certo? Então, por favor, tá, eu vou rever esse Glasgow menor que 13 aqui, tá certo? Bom, sinais de hipertensão intracraniana. Após procedimentos neurocirúrgicos, o paciente também tem que ir para o UTI. Acidente vascular encefálico ou medular agudo de qualquer tipo, incluindo hemorragia subaracnoide aguda, ou seja, aquela hemorragia que está por debaixo da aracnoide, da membrana aracnoide, né, da pia mater, dura mater, aracnoide e pia mater. Aracnoide é a do meio. Hemorragias que estão por debaixo da meninge aracnoide, que hoje a gente chama de subaracnoide aguda, paciente que tem que ir para a UTI. Coma metabólico tóxico ou anóxico agudo, tá certo? Paciente de cetoacidose diabética, paciente que evolui para um coma metabólico. Paciente de pancreatite grave também evolui para cetoacidose diabética, por exemplo, também vai para coma metabólico. Paciente em protocolo de morte encefálica. Bom, seguindo, nós temos pacientes com doenças oncológicas ou hematológicas instáveis, tá? Com sangramentos, e
paciente de transplante de medula óssea, ou seja, paciente que tem plaquetas baixíssimas, que qualquer corte pode produzir uma hemorragia, é um paciente que tem que estar no UTI. Paciente com doenças endócrinas e alterações metabólicas ou eletrolíticas, de grande monta, com descompensação aguda ou crônica, que vai fazer esse paciente também evoluir para alteração metabólica, tá? Instabilidade hemodinâmica. E aí, eu citei até uma agora há pouco, né? Cetoacidose diabética ou estado hiperosmolar, que é um estado pré-cetoacidose diabética, o estado hiperosmolar, um estado que acomete pacientes com síndrome plurimetabólica, né? No caso, é um quadro pré-diabético, a síndrome plurimetabólica, né? E o paciente está em estado hiperosmolar, que não é uma cetoacidose diabética. Crise tireotóxica ou mixedematosa, distúrbios eletrolíticos. Pacientes com doença gastrointestinal instável, nas seguintes condições: sangramentos gastrointestinais graves e agudos, ou seja, paciente com hemorragia digestiva, alta ou baixa, insuficiência hepática aguda, levando a coma, pancreatite aguda, perfuração de víscera oca. Tá? O que mais, pessoal? Quem mais vai para a UTI? Vocês não se assustem, tá? Isso aqui eu não vou estar cobrando para vocês em prova, não, e até porque a gente já tem todas as nossas avaliações pré-definidas, tá aí para vocês disposto, tá? No nosso Google Class, tá certo? Mas isso aqui são conhecimentos que são importantes você ter para você saber quem é o paciente que você vai receber lá, tá certo? Na UTI, se um dia você estiver trabalhando dentro de um. Paciente em pós-operatório, necessitando monitorização ou suporte ventilatório. Cirurgia de grande porte, por exemplo, cirurgia de médio porte com estabilidade hemodinâmica, cirurgia de médio porte em portadores de comorbidade, ou seja, pacientes graves que merecem estar monitorizados e fizeram cirurgia, são pacientes que podem desestabilizar, então tem que estar dentro de UTI. Transplantes de órgãos intracavitários, isso significa transplante de fígado, transplante de vísceras, enfim, transplante de vísceras de uma forma. Por que se chama intracavitário? Porque está dentro da cavidade abdominal, tá certo? Politrauma com instabilidade hemodinâmica e neurológica, grande perda de sangue pré, tá? Não é pré, não, é pré ou pós-operatório imediato. Pacientes com doença renal instável também são pacientes que têm que ir para a UTI. Nós temos como exemplo os pacientes da COVID, que estão evoluindo para insuficiência renal aguda, que estão tendo que fazer hemodiálise, tá certo? Nós temos aí também rabdomiólise, que também produz insuficiência renal. Para quem não está lembrado, a rabdomiólise é aquela doença que a degradação, né, das enzimas musculares, tá certo? Por enzimas da musculatura, que produz uma substância tóxica que ataca o rim, tá, e leva o paciente à insuficiência renal. Teve até uma pessoa que faleceu dias atrás, numa prova que teve o teste físico que teve para polícia penal, se não me engano, e teve uma pessoa que morreu, né, logo após o teste físico, foi diagnosticado com rabdomiólise, que é uma consequência desse esforço muscular, né, grave e patológico. Bom, tá, pessoal, então nós vamos encerrar hoje por aqui, tá certo? E vou dar tempo para vocês, vou gravar um outro vídeo aula, tá disponibilizando amanhã, tá certo? Já para falando sobre os pré-requisitos e estrutura física das UTIs, tá certo? E aí a gente vai dando continuidade, tá bom? Então eu vou parar aqui a nossa exibição, interromper aqui o compartilhamento, tá? Deixa eu ver se parou aqui. Tudo bem? Tá certo? Então, foi um prazer aqui estar com vocês, tá? Vou interromper a gravação, tá? Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula.